Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar ao seu coração, pois ele pode estourar o cativeiro que você se encontra aprisionado. Não importa a área, se é sentimental, psicológica, física e material. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus tem uma palavra para você. Como está escrito, terra, escutai a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que liberta, a palavra do Senhor que transforma a velha numa nova criatura. É a palavra do Senhor que sacia a fome e a sede da alma do homem. É a palavra do Senhor. Assim como no vale de ossos secos que o profeta foi enviado, é essa palavra, através do seu Espírito Santo, que tem poder para te dar vida naquilo que está morto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11 a 15, está escrito: Quando iam alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se ele com os anciões, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: Dizei que vieram de noite os seus discípulos e enquanto dormíamos, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e poremos vocês em segurança. Eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. E eu quero destacar aqui o final desse versículo. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Jesus, o Cristo das Escrituras, ele nasceu entre 4 e 5 antes da nossa era. Então, esse texto bíblico que eu li para vocês, ele vai fazer aproximadamente quase 2000 anos que ele foi escrito. E o final do versículo 15 diz que essa história, ou seja, esta mentira, está entre os judeus até o dia de hoje. E hoje nós estamos em 21 de abril de 2024. A mensagem é esta: quanto a mentira cobra para ela se manter de pé. Sabemos que Jesus, segundo as profecias, ele nasceu de uma virgem, por não ter lugar na estalagem ou no hotel de hoje. Ele nasceu, ou ele foi colocado num estábulo, não tinha um berço, não tinha um hospital, uma maternidade, como você, por mais simples que seja, hoje com serviço público, embora precário, mas você tem mais conforto do que o Cristo, porque quando ele saiu do ventre de Maria, ele foi colocado em uma manjedoura, lugar onde se coloca comida para os animais comer. Com 8 dias ele foi, aí veio os reis magos,
trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. O anjo o levou para o Egito. Herodes lançou um decreto que todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme ele foi consultado, era para matar, por quê? Uma criança com poucas horas de nascido, que no caso é o Cristo, Jesus, o nosso Salvador, ele seria morto, mas como ninguém pega Deus desavisado, quando foi dado esse decreto, o anjo aparece para José e leva ele e manda ele pegar Maria e o menino e ir às pressas para o Egito. Foi apresentado no templo e com 12 anos ele ensinou aos doutores, e dos 12 anos aos 30 ele sumiu. Não teve nenhum registro da vida dele comum. Eu só sei que durante esses 12 anos, até os 18 anos, aos 30 anos de idade, Jesus não curou um coxo, um cego, um aleijado, não curou um surdo. Jesus não expulsou um demônio, Jesus não ressuscitou um morto, Jesus não fez nenhum milagre. Depois que ele chegou à idade de 30 anos, homem maduro, ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista. Aí um dos sinais da Trindade, Jesus na água, o Espírito vem como forma de pomba, e Deus no céu diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. E as Escrituras diz que depois de ouvir essa voz, dele ser batizado, o próprio Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto, e lá, por 40 dias, ele é tentado pelo diabo. E depois de vencer a tentação, Jesus começa o seu ministério com autoridade, com aprovação de Deus, com aval de Deus. Ele, sendo Deus, se esvazia e toma a forma de homem, sendo servo. E no momento que ele é batizado e que ele vence a tentação, cheio do Espírito Santo, ele não usa nenhum milagre seu divino, mas usa sua dependência do Espírito Santo. E 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses foi o seu ministério. E, como todos conhecem, ele desce para Jerusalém na semana da Páscoa, prepara um cenáculo para celebrar a última Páscoa. O cenáculo pronto, os 12 discípulos à mesa. Ele diz: hoje um de vocês vai me trair. Aquele que mete comigo a mão no prato é esse que me trai. Ele pega um pão e molha no vinho e dá para Judas Iscariote. E depois que Judas come aquele pão molhado com vinho, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, entra em Judas. E Jesus olha para o diabo dentro de Judas e diz: o que você tem para fazer, faz depressa. E como era uma noite festiva, como era uma noite de celebração, os discípulos pensavam que talvez faltou alguma coisa, e como Judas era o tesoureiro, vai lá e compra o que está faltando, e não perceberam. Depois de celebrar a Páscoa, ele institui a primeira Santa Ceia, vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsêmani, e lá ele ora.
suas gotas, o seu suor se transforma em gota de sangue. E ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele aceitou a vontade de Deus, e ele se entregou na cruz. E quando ele disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, o que o homem precisava para adquirir a salvação, preço que o pecado exige, que o salário do pecado é a morte, o Cristo pagou na cruz para todo aquele que nele crê. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde na cruz. Ele passou 6 horas na cruz. E às 3 horas da tarde, o Cristo entrega a sua vida em sacrifício a Deus por mim e pela sua vida. E como era sexta-feira, e como sábado os judeus não trabalham, como eles guardavam ou guardam o sábado até hoje, Nicodemos vai à pressa até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e ele é colocado ali dentro do sepulcro. E no domingo pela manhã, conforme as Escrituras, glória a Deus, para a alegria do céu e para aquele pecador arrependido, tem esperança. Porque, como está escrito, eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho na minha mão direita a chave da morte e do inferno. Como disse Jesus às irmãs de Lázaro: se tu creres, verá a glória de Deus. Então, pela manhã, os guardas recebem a visita dos anjos. E quando eles veem os anjos, eles desmaiam de tanto tremor. E agora entramos na leitura, chegamos na leitura. Quando eles retornam daquele acontecimento divino, aterrorizado, eles vão aos seus superiores, e principalmente ao sumo sacerdote, aqueles que queriam a morte de Jesus, e conta tudo o que aconteceu. Aí os inimigos de Jesus dizem assim: quanto é que vocês querem? Vocês vão fazer o seguinte: nós vamos dar muito dinheiro. Muito dinheiro. E vocês vão contar essa história. Quem trabalha na área da segurança e principalmente na vigilância noturna, sabe que se ele for pegado dormindo, ele recebe justa causa, ele não recebe nem dia trabalhado, porque ele não pode dormir, porque ele está ali para vigiar, para ficar atento a todos os movimentos externos e internos, da onde ele está responsável para evitar um possível mal, um assalto e por aí vai. E vocês vão dizer o seguinte, isso os inimigos de Jesus dizendo: nós vamos dar muito dinheiro para vocês. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer, enquanto nós estava lá, a gente adormeceu e veio os discípulos de Jesus à noite e roubaram o corpo dele. E eles estão mentindo, dizendo que Jesus ressuscitou. E o final do versículo 15 diz assim: e essa história se espalhou e permanece entre os judeus até o dia de hoje.
quanto a mentira ela cobra para ela se manter em pé. Quanto você paga para sustentar uma mentira? João 8, versículo 44 diz que o diabo, ele é homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Porque quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aquele que se casa com a mentira tem o diabo como seu sogro. E a mentira, ela cobra um preço muito alto. E existem dois tipos de mentira. Existe a mentira falada. E existe a mentira que a pessoa vive nela. E existem pessoas que ela vive um estilo de vida mentindo tanto, que chega a um ponto que até ela mesma acredita nas suas mentiras. E chega ao ponto de até derramar lágrimas. Então existe a mentira que você fala de boca, e existe a mentira que você cria um personagem. Exemplo, é só um exemplo para você entender. 70% ou até mais por cento dessas famílias felizes que você vê em todas as redes sociais, é tudo mentira. É pai que não fala com filho, é filhos intrigados com pais, é esposa que não ama mais seu marido, que dorme até em quartos separados. Mas para a sociedade é aquela propaganda de margarina, todo mundo feliz. Mentira. Então quanto custa? Quanto custa uma mentira? Quanto você está disposto a pagar para manter um personagem, um estilo de vida que não condiz com a sua realidade? Que você sabe que aquilo não é real, é uma fantasia, mas ela cobra um preço. E eu vou contar uma historinha que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é a história de um casal. Jesus passou 33 anos aqui na terra, morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo pela manhã, e depois de ressuscitado ele ainda passou mais 40 dias na terra. Depois de 40 dias, ele reúne 500 dos seus discípulos e começa a ser assunto aos céus. E aparece, Jesus vai subindo, quebrando a lei da gravidade num corpo glorioso. E quando eles se cobrem à vista daqueles homens, daquelas 500 pessoas, aparecem dois anjos e diz: varões galileus, por quê? Vocês estão olhando para cima, se esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, ele vai voltar da mesma maneira que para o céu vocês viram ele ir. Então, depois dos anjos falar isso, antes disso, Jesus diz para os 12 discípulos que eles não saíssem de Jerusalém, mas que ficassem em Jerusalém, que até do alto, para que eles do alto fossem revestidos de poder. E depois dos 40 dias na terra que Jesus volta para o céu, depois da sua ressurreição, 10 dias depois acontece o dia de Pentecostes, onde desce o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, a igreja é inaugurada.
Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E nessa pregação, a igreja está lotada de novos convertidos, mas com temor a Deus. Aparece um casal chamado Ananias e Safira. Olha o preço de uma mentira. Está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 a 11. Olha o que esse casal combinaram entre si. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz assim, que duas pessoas concordarem acerca de qualquer assunto na terra, será ligado no céu. Mas eu quero já aqui abrir um parênteses e dizer, é ligado no céu quando está de conformidade com a palavra de Deus, com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse casal, a igreja estava aquela onda de conversão impulsionada pelo Espírito Santo, e como os apóstolos e aquelas 500 pessoas estavam na praia e ouviram os anjos falar que ele ia voltar do mesmo jeito que ele subiu, então as pessoas se convertiam, e as pessoas que eram ricas, que tinham posse, Jesus já vai voltar, então por que eu quero nada dessa vida? Então eles pegavam tudo que tinha, vendia e depositava aos pés dos apóstolos. Então aquilo era um fenômeno comum, uma coisa normal para eles. Se convertia algum rico, a pessoa, ninguém pedia, ninguém coagia, ninguém forçava. A pessoa de coração está aqui, ó. Jesus já vai voltar mesmo, e eu não quero estar preso a nada desta vida. Vinha e vendia tudo que tinha e colocava aos pés do apóstolo. Aí onde entra a história desse casal, Ananias e Safira. Vamos colocar nos valores de hoje para você entender bem essa mensagem. Aí, Ananias e Safira tinham um terreno no valor de 100 mil reais. Tá? Estamos colocando nos valores de hoje para você entender. Aí Ananias e Safira venderam o terreno, receberam dinheiro, 100 mil reais. E quando os dois dentro de casa, só o casal, viu aquele montante, aquele valor, rapaz, dá 100 mil reais assim, todinho para a igreja, velho. É muito dinheiro. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Vamos fazer o seguinte, Ananias. Vamos, Safira. Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar e vamos dar 40 mil para a igreja e vamos ficar com 60 mil. E se alguém perguntar quanto foi o valor do terreno, você fala que foi 40 mil. Aí a gente faz essa boa ação, não fica com o dinheiro todo para eles, né, para a igreja, e a gente ainda sai como crente bonzinho. É tão bonzinho. O Ananias e Safira pegaram o valor do terreno, 40 mil reais, doado para a igreja. Oh, que Deus abençoe Ananias e Safira. E ninguém viu, nenhum olho humano viu, a não ser o comprador do terreno, que pagou o valor de 100 mil reais. Mas ninguém viu. E chegou a hora do culto, e o apóstolo Pedro, que estava sendo pastor da igreja, começou, e chegou a hora das ofertas. E Ananias pega os 40 mil
e depositam. O apóstolo Pedro não foi fazer nenhuma visita na casa de Ananias. Não, ele estava lá preocupado com o rebanho, de como, né, educar, como cuidar dos novos convertidos, como, né, edificar eles na fé. E quando Ananias, amados, coloca o dinheiro nos pés do apóstolo, que ele vai virando as costas, Pedro pergunta: Ananias, quanto foi mesmo que você vendeu o terreno? Ah, pastor Pedro, apóstolo Pedro, foi 40 mil reais. Aí o apóstolo diz assim: vem cá, a gente te pediu alguma coisa? Não. Então, no que você vendeu, o dinheiro era seu. Ninguém te obrigou, ninguém te pediu um centavo. Ninguém foi lá pôr uma arma na sua cabeça: ah, você vai ter que dar para a igreja. Não, era seu dinheiro. Só que Satanás entrou no seu coração. Você lembra o diabo que entrou em Judas por causa de 30 moedas de prata? Foi o mesmo que levou ele a se enforcar. A mentira, ela cobra um preço muito alto. Aí Pedro diz, agora colocando com as minhas palavras, conjecturando: se você, ô Ananias, tivesse enganado a mim, ia ficar tudo bem, porque você enganou outro homem. Mas você não foi enganar o homem, você quis enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Porque você deixou Satanás encher seu coração para tentar enganar o Espírito Santo. Você não pecou contra homens, você pecou contra Deus. Provérbios diz assim, que aquele que me ama achará vida, falando da sabedoria, falando da palavra de Deus. Mas aquele que me aborrece ama a morte. Então, por você ter mentido ao Espírito Santo e não a homens, Ananias, você vai morrer. Você vai morrer. E o apóstolo mal terminou de falar essas palavras, Ananias cai morto aos seus pés. Aí as pessoas que estão ali no culto pegam o corpo do Ananias e já leva para o cemitério para enterrar. Só, irmãos, que vai que o culto foi de manhã e a Safira, sua esposa, ficou lá fazendo o bolo e preparando o almoço. O bolo ficou pronto, o almoço ficou pronto. Rapaz, e o Ananias não voltou ainda do culto? Eu vou lá ver o que aconteceu. Olha que interessante, amados. A esposa, sem saber de nada, sai da sua casa e vai até o templo de Jerusalém. E quando entra lá dentro, quando ela chega na porta, o apóstolo Pedro, lá do altar onde ele está, ele pergunta: ô Safira, foi 40 mil o valor do terreno? Ela respondeu: sim, foi. Você está vendo esses homens aí? Eles acabaram de vir do enterro do seu marido. E como, eu vou ler aqui o versículo 9 do capítulo 5 de Atos. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vocês concordaram para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés do que
sepultaram o teu marido e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. Como eu li aqui em Mateus 18, versículo 19. Tudo que se dois ligarem, concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, mas que está em conformidade com a boa, perfeita vontade da palavra do Senhor, é ligado no céu. Ou seja, o casal ninguém viu, igual Moisés que matou um homem, enterrou na areia, ninguém viu. Mas no dia da morte, que ele morre, aparece o diabo para requerer o corpo de Moisés, dizendo, opa, esse Moisés aqui que escreveu não matarás, ele matou um homem e enterrou na areia. Ninguém viu, mas eu vi, eu estava lá. A Bíblia fala que neste mundo que vivemos há uma grande nuvem de testemunho, e principalmente para o cristão. Aos homens e a anjos e demônios, de olho nas nossas ações, nas nossas palavras. É tanto que necessário foi o arcanjo Miguel intervir para não levar o corpo de Moisés, ninguém viu. Davi adultera com a mulher chamada Batseba, mata o seu marido, casa com a viúva, e ele disse, estou bonito na fita, ninguém viu. E aparece o profeta e repreende, você fez escondido. Mas o que eu vou fazer com você, ó Davi, é a luz do sol do meio-dia, para todo mundo ver. Então o preço é muito caro. Um casal unido, concordaram lutar contra Deus, pagaram com a vida, foram para o inferno unido. Então as pessoas pagam muito caro. Mentira nenhuma procede da verdade. E a Bíblia fala que o trono de Deus, ele é alicerçado, as bases do trono de Deus, o que sustenta, os pilares que sustenta o trono de Deus é a justiça, o juízo, a verdade e a equidade. Não tem como você ter paz se existe mentira, se existe engano, se existe maldade, se existe injustiça. Não tem como. Se existe paz, essa paz ela não procede de Deus. Deus, ele não tem amor, ele é amor. Mas mesmo ele sendo amor, ele nunca vai agir pela injustiça. É sempre pela justiça, pela verdade e pela equidade. Porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então essa mentira que os discípulos vieram de noite e roubaram o seu corpo e espalharam dizendo que Jesus ressuscitou, tem impedido muitas pessoas de se chegar a Deus e de reconhecer Jesus Cristo como o único caminho, verdade e a vida que leva para Deus. O ser humano ele acredita em tanta mentira. Ele é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Então essa vida que você está vivendo, uma hora, presta atenção no que eu vou dizer. É um provérbio que eu tomei para mim. Não estou falando aqui de inferno e de céu. Nessa vida, parcelado à vista,
você não sai sem pagar a conta. Se você planta banana, você não vai colher milho, você vai colher banana. Então você está plantando, e aprenda uma coisa: a colheita, quando você planta um grão de milho, você não vai colher um grão de milho. Vê quantos grãos de milho num pé de milho você consegue tirar de um grão. Então a colheita sempre é maior do que o plantio. Então se você está colhendo, plantando na mentira, quando a verdade vier, você não vai colher só aquilo que você plantou. Então, eu quero dizer neste exato momento, que, como diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. É uma palavra para você abrir os seus olhos e, como o filho pródigo, cair em si. Porque o filho pródigo deixou o conforto, os privilégios da casa do pai, a proteção, para ir viver do seu jeito. E quando ele foi comer resto de comida para porcos, ele caiu em si. Então esta palavra caia em si, que o Espírito Santo desperte você, para você sair desse estado de dormência, onde não só a sua vida, mas a sua alma está correndo risco de perecer no inferno. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, quando Deus lança uma palavra dessa, é que Ele não quer que o pecador pereça no seu caminho. Pelo contrário, Deus quer que ele se arrependa e caia em si como o filho pródigo, de joelho diante do seu pai, dizendo: eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados ou trabalhadores. Então a mentira cobra um preço alto. Não sei qual estilo de vida que você está vivendo. Se é a mentira falada para ter sempre vantagem nos negócios, para estar sempre passando os outros para trás e saindo como bonzão, como Jacó, saiu enganando todo mundo, mas um dia ele começou a colher aquilo que ele saiu plantando no passado. Então nesta palavra arrependa-se. Peça a Deus misericórdia, porque há esperança para os vivos. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto você está vivo, o fôlego da vida de Deus está dentro de você. Ele está batendo a porta no seu coração, como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer te chamar de filho. Deus quer te chamar de filha. Ele quer que você chame ele de pai. Mas não é só chamar. Você precisa ser filho dele. E como está escrito, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, nem do varão, mas de Deus. Então que o Espírito Santo possa tocar você. E como disse Nicodemos para Jesus, o que é necessário? Aí Jesus responde: é necessário nascer de novo. Para concluir esta mensagem Mateus 4:17, a pregação de Jesus arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vocês. Para você ser introduzido, para ser chamado filho de Deus,
É necessário você reconhecer Jesus Cristo, não só reconhecer, mas entregar a sua vida para Jesus como único, porque não tem outro, suficiente, porque não precisa de outro, e eterno Salvador. Então, se você quer encontrar a vida, a paz e a felicidade de verdade, necessário é nascer de novo, através da água e do Espírito. Para concluir, se você está cansado dessa vida que você está levando, Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer com a desgraça de ninguém. Como está escrito na Bíblia, que se queixa o homem. Não é por causa do governo atual, não é por causa da moeda corrente, não, queixe-se dos seus próprios pecados. Então, o preço da mentira, muitas vezes, ela cobra com a morte. Mas Deus tem vida para você, e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você possa se encontrar com Jesus, o único caminho para Deus. Senhor Jesus, quantas pessoas vão ouvir e assistir esse vídeo, não sei, mas que tu possa tocá-las, que tu possa, Senhor, visitá-las, e que elas não deixem o seu coração embrutecidos, endurecido pelo engano do pecado, resistir o teu Espírito Santo. Liberta essa pessoa, Deus, dessa prisão espiritual, sentimental, psicológica, material e física. Deus, que adianta tu curar de um câncer e quando morrer para o inferno? Então, Deus, salva esta alma, salva esta vida, porque onde é o teu Espírito, Deus, há liberdade. Então, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa visitar cada vida, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.